Olá, tudo bom? Hoje nós começamos 2022 e, como eu já havia prometido, a gente vai entrar naquilo que eu chamo de tricô comercial em todos os aspectos que eu consiga alcançar. Então, o primeiro deles é a sua saúde, a sua como eu vou dizer, o seu conforto, a forma correta de você poder trabalhar muito, tá? É preciso se preocupar com isso, sim. A gente já tem um vídeo tratando da movimentação do carrinho, é o vídeo chamado Empurre, né? Que é da maior importância para a saúde dos seus braços, ombros, costas, porque dói também. E agora eu quero falar de uma coisa fundamental, que é a sua cadeira. O lugar onde você vai sentar e passar horas e horas movimentando o corpo, mesmo sem sair do lugar. Então, eu coloquei aqui uma cadeira normal, de 4 pés, né, normal, que todo mundo costuma ter em casa. Muita gente usa essa cadeira e é preciso tomar muito cuidado, porque tricoteiras não são contorcionistas, não têm o organismo preparado para isso. Então, vamos falar a esse respeito. Quando você se senta numa cadeira, normalmente a gente encosta atrás da cadeira. Na máquina de tricô, preste bem atenção em como você senta. É difícil você encostar atrás. Geralmente você está mais curvada para a máquina, tá? Então, pense que durante todo o seu trabalho você está exigindo da sua musculatura e você está forçando um pouco a coluna com essa inclinação para frente. Isso é muito normal, tá? Toda tricoteira faz isso, eu faço isso se usar uma cadeira normal e tal. Em trabalhos pequenos, que duram menos tempo, você não fica o dia todo, né, tão exigindo tanto, não tem muito problema. Mas quando a gente tricota comercialmente, como um trabalho, uma profissão, isso pode virar um problema. No começo, apenas um cansaço muscular de exigir a musculatura, mas com o passar do tempo, isso pode sim se tornar uma lesão. Então, é preciso pensar nisso antes de qualquer coisa, porque a sua saúde é primordial, é primeiríssimo lugar, né, sem nem se discutir o assunto. Então, se a gente faz um trabalho pequeno, não é muito problema, a gente trabalha aqui no meio. Mas aqui eu tenho 150 agulhas selecionadas. E isso é muito comum de se usar. É mais ou menos o que o tamanho M utiliza. Então, eu estou falando de blusas aqui no caso. Então, quando você vai fazer um acabamento ou uma cava, seja do lado que for, você sentada numa cadeira assim, você vai ter que se curvar. E enquanto você estiver mexendo aqui, a sua musculatura vai estar a 1000 por hora para segurar a sua curvatura. E você vai começar a ter dor nas costas, você vai ter, às vezes, até dor no pescoço, porque o pescoço também se curva. Enfim, você vai sentir um desconforto que, com o tempo, vai começar a te incomodar. A mesma coisa do outro lado. A gente tem que lembrar que tricoteiras não são contorcionistas.
Então, elas não têm o organismo preparado para isso. E não é para isso que a máquina de tricô existe. Eu não sei se você sabe disso, mas as máquinas de tricô iniciais, elas eram mais altas e a pessoa trabalhava de pé. E de pé ela ia para lá, ia para cá, não tinha tanto problema, tá? Então, com a, vamos dizer, miniaturização, né? Uma palavra complicada. Com a diminuição de tamanho das máquinas de tricô, elas deram o conforto, entre aspas, de nós a usarmos sentadas. Então, uma cadeira convencional de 4 pernas não é muito indicada. Se você tiver um piso escorregadio, um assoalho, uma coisa assim, você pode colocar pequenos pedaços de carpê. Carpê que eu digo é aquela forração, né? Por baixo, e isso pode te permitir escorregar com a cadeira para o lado, com a cadeira para o outro. Você pode também colocar 2 cadeiras, uma ao lado da outra, e você vai para um lado, senta numa, você vai para outro, senta na outra. É possível. Tem gente que se utiliza de um banco, porque você nunca encosta atrás. Então, um banco largo que te permita escorregar para lá e para cá é muito interessante. Apenas tem que ser verificado para que o banco não seja daquele que, se você sentar muito na ponta, ele vira, né? Então, um banco que pode ser de madeira, não tem problema nenhum, é também muito interessante. Você senta em cima de uma almofada e você vai escorregando com a almofada, tá? Mas o mais interessante, se for possível para você, é uma cadeira que a gente chama de cadeira de escritório. Eu vou mostrar a minha para você. Aí está a minha cadeira. Claro que ela está forrada com tricô, certo? Se você assistiu aos vídeos anteriores, eu comentei que estava tecendo uma, uma capa, uma forração para uma cadeira de escritório, lembra disso? Aí está. Esta cadeira, ela tem rodinhas, como você pode ver aí, ó. Ela tem rodinhas. Então, com ela, eu posso ir aqui para este lado do trabalho ou posso ir para o outro sem esforço nenhum. Ela escorrega muito bem. Essa cadeira era uma cadeira usada. Ela deve ter uns 30 anos, essa cadeira. Estava detonada. E eu resolvi ficar com ela para mim. Ela era do escritório. E eu resolvi ficar com ela para mim, para usar na máquina de tricô. Então, eu fiz uma almofada para ela, eu usava uma almofada em cima e tal. E eu resolvi tricotar uma capa para ela que fosse tipo a minha cara, né, assim. E eu gostei do resultado. Não preciso dizer que é aproveitamento de sobras de fio, né? Como eu já disse, eu sou a rainha do uso de sobras, né? Então, eu fiz um projeto para tecer essas peças, e você pode fazer também, se encontrar uma cadeira detonada, aqui o assento, eu tirei as medidas, tem a largura dele, embaixo eu amarrei, eu fiz bainha no início, no final e nas laterais. O encosto está aqui, o projeto dele. Opa, eu acho que você não estava vendo. Ó, esse é o do assento. Opa. Esse é o do encosto. O do encosto. E deu certinho, ficou como eu queria, ficou como eu precisava, né? Porque ela estava realmente com a parte ela era tipo, não era couro, era um sintético assim,
que estava assim bastante feio e detonado. Então eu dei uma repaginada nela, eu gostei do resultado, ela é maravilhosa. Então você tente garimpar se você consegue uma boa cadeira usada ou mesmo nova, se for o caso, porque isso vai representar um conforto enorme para você. Sempre ressaltando que eu estou considerando aqui que você vai tricotar muito para ter um rendimento, vai trabalhar como, digamos assim, um emprego, uma atividade comercial mesmo que você queira executar. Então, a minha dica é para você tentar resolver o problema da cadeira. Nunca use uma cadeira sem poder se locomover com ela ou um banco que você possa escorregar por cima para ir para lá e para vir para cá. Beleza? Agora eu tenho uma curiosidade. Eu encontrei aqui, nos meus guardados, um documento histórico importante. Entregue este cupom à sua professora credenciada Eugene ou ao centro, não sei o que aqui, de serviços para fazer jus às aulas gratuitas de manejo. Então, aqui temos um cheque pré-preenchido pela Eugene Máquinas S.A., que eu acho que hoje nem existe mais, que seria para a professora de manejo e que eu jamais utilizei. E aqui estão os folhetos e etc., que veio junto na época. Então eu encontrei esse documento e pensei, é interessante quantos anos ele está comigo. A Eugene deve ter sentido falta dele, que não foi descontado esse valor. Só como curiosidade mesmo. Então, tente resolver o problema da sua cadeira, para você poder ir para lá e vir para cá com conforto. Trabalhar sem machucar o seu corpo, que é o único que a gente tem. Então tem que tomar muito cuidado com isso, beleza? Veja o que você pode fazer nesse sentido. A sério, veja mesmo, é um conselho, olha, experiência própria, né? Então veja isso para você poder dizer, não, eu estou agora em condições de trabalhar legal. Beleza? Vamos em frente. 2022 promete.